Acho que agora vai. Vou esperar aparecer a gravação. Acho que agora foi, hein? Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de estágio 1. Tem muita gente aqui que é a primeira vez que está fazendo estágio com suporte AVA. Eu sou a professora Marisa Rossafa e estou aqui para ajudar vocês a fazer essas petições aqui com suporte AVA. Vocês vão ver que nesse tipo de matéria nós vamos treinar a nossa escrita. Tudo que a gente aprendeu então de constitucional, civil, processo civil, nós vamos aplicar na prática. Então nós vamos ter um grande desafio aqui com a interpretação. Eu vou ajudar vocês a interpretar as petições, a interpretar também os artigos, a interpretar os enunciados, mas eu preciso que vocês ponham a mão na massa. Vamos ter que peticionar aqui. A mamata desse estágio 1 e 2 é que é tudo digitado. Então, vocês vão postar lá no AVA, no formato Word, presta atenção. Se vocês postarem em PDF, o tutor não corrige. E por falar em correção, quem viu as minhas considerações iniciais já sabe que a gente vai tratar com um prazo diferente. O nosso prazo vai ser um prazo especial, 7 dias úteis anterior ao prazo final, porque a gente quer que o tutor corrija as nossas petições. E aí, vindo que está errado, a gente consegue melhorar ainda mais a nossa petição e repostar. Assim, ninguém reprova no TCC1. E o mais importante, a gente aprende a fazer. Nosso melhor professor é nosso último erro. Então, com o tutor corrigindo, a gente vai melhorar cada vez mais na nossa petição. E vocês também vão contar com a minha ajuda, com o meu auxílio. No material lá, vou deixar esse vídeo explicando a peça e também um esqueletinho da peça para vocês só recheando ali, conforme eu fui explicando para vocês. Combinado? Então, vamos juntos ler a petição. Eu peguei essa petição lá no portal, então vocês todos têm acesso a ela. Será que já está compartilhada? Já está. Olha aqui, sua petição. Eu sei porque está vermelhinho em volta aqui. Essa petição, então, ela vai contar para a gente qual que é o caso prático que nós vamos ter que fazer a petição. Importante, vocês estão vendo aqui que ela tem 7 páginas, né? Na verdade, tem 6, uma foi só a capa, né? Eu vou ler só o enunciado e vocês obrigatoriamente lerão tudo, porque depois do enunciado já está trazendo qualquer matéria que pertence, né? Então, vocês vão ler tudo. Vamos dar um crédito aqui para o professor que fez esse enunciado, tem que ser referenciado, e vamos lá, vamos ler aqui nossa petição. Olá, eu sou o professor Cleider Loyola e estarei aqui para lhe auxiliar no estudo da realidade profissional envolvendo o curso do direito, já me enrolei, envolvendo o direito civil perante o Poder Judiciário. A proposta, por meio de uma problemática casuística, é conhecer o enfrentamento da atividade jurídica, otimizar a interpretação jurisprudencial e promover o amoldamento da norma material à situação prático-processual, que lhe deixará pronto para o desafio da OAB. Né? Tá traduzindo aqui, vou dar um casinho concreto para vocês peticionarem, né? Traduzindo. Agora que você entendeu a importância desse conteúdo, convido-lhe à resolução do caso. Pronto. Agora vai começar o enunciado da peça. Vamos lá. Quem gosta de direito civil, essa peça aqui é bem simples. Vamos lá. Você, aluno, foi procurado como advogado por Quinzinho Machado de Assis, um idoso apaixonado por literatura que desde 10 de fevereiro de 2006, ininterruptamente, ocupa como seu, sem justo título, um imóvel de 2 hectares.
devidamente registrado em nome de Capitu, situado no bairro Quincas Borba, sem número, na zona rural da cidade do Rio de Janeiro. A posse se deu sem violência ou oposição da legítima titular de domínio, onde edificou uma pequena casa de 3 cômodos no local. Então, já iniciando a conversa aqui, o Quinzinho, desde 2006, ele mora em 2 hectares, cuja proprietária é a Capitu. Mas ele está lá ocupando sem oposição, ele não tem documento, então ele vai pedir uso capião aqui, com certeza, né? Vamos lá. É sabido que o senhor Quinzinho apenas possui um instrumento particular de cessão de direitos possessórios com Brás Cubas, antigo possuidor que ocupou o terreno por 2 anos, que deu origem à estada e permanência com ânimo definitivo ali, mantendo sua residência e domicílio. Tá vendo que ele só tem um contrato de gaveta, né, do Quinzinho, que ele ele comprou esse imóvel do Brás Cubas, esse terreno, do Brás Cubas, e esse Brás Cubas estava lá já há 2 anos, então vamos colocar aqui que ele está lá desde 2004, porque eu posso somar as posses. Quase 20 anos, portanto, né, 17. Entretanto, na posse constituiu família. Entrando na posse, constituiu família, casando-se com Carolina, comunhão universal. Então, na comunhão universal, o que é isso? Tudo que adquiriu antes e depois do casamento é dos dois. Então, tem o que é meu é nosso, né? Nos 2 lados. Criando 4 filhos, Casmurro, Helena, Yaya Garcia e Ressurreição. E uma linda cadelinha chamada Graça. Alega não possuir outro imóvel. Confirma que é respeitado como se dono fosse pelos confrontantes, Esaú e Jacó, tendo o domicílio certo. Inclusive, provou que tornou a terra produtiva para garantir a sua subsistência, estando até habilitado no programa de agricultura familiar criado pela Lei 11.326 de 2006. Então, olha só uma coisa a mais aqui interessante. Ele está dizendo que os vizinhos limítrofes, ou seja, aqueles que fazem divisa com o Quincas, o Quinzinho, desculpa, com o Quinzinho, eles acreditam que ele é o proprietário da terra, mesmo ele sendo só o possuidor. Vou explicar. Possuidor é quem de fato exerce ali um dos direitos inerentes à propriedade. Ele está lá na posse do bem, né? O proprietário é aquele que está no registro de imóveis. O Esaú e o Jacó são vizinhos e eles respeitam o Quinzinho como se dono fosse. Então, se forem perguntar, né, de fato vão perguntar para o Esaú e para o Jacó há quanto tempo que essa pessoa mora lá, eles vão dizer que há muito tempo que moram lá. E diante disso, ele quer a declaração da uso capião. E aí eu tenho também aqui uma observação, né? Como ele já está lá e está tornando a terra produtiva, os prazos do usucapião vão diminuindo, vão diminuir. Vamos continuar aqui. Então, guardem essas informações. Apresentou uma declaração de pobreza na acepção jurídica da palavra, assinada por 2 testemunhas, demonstrando não possuir condições de arcar com eventuais custas. Então, aqui já está dizendo que quando o Quinzinho nos procurou como advogado, ele já assinou uma declaração de pobreza para que a gente pedisse a gratuidade da justiça para o juiz. O que significa isso? Lá na Constituição, existe o livre acesso à justiça a todo mundo. E quem não puder pagar por ela, se afirmar que as custas do processo vai trazer prejuízo para a pessoa e para a família,
o processo vai ser isento de custas, né? Então, ele não vai pagar custa com oficial de justiça, com perícia, com edital, com nada. Porque a justiça vai dar gratuidade a quem precisa, já que a todos é dado direito ao acesso à justiça. Não é porque é pobre que não vai acionar a justiça, né? Maravilha. Continuando aqui. Capitu, que é aquela que está no registro de comproprietária, depois de todo esse período de posse, entendeu ter sido violado seu direito e comunicou verbalmente para a imediata desocupação do imóvel. Porém, até o momento não ajuizou qualquer ação. Todavia, o quinzinho a notificou. Eu fico inventando palavra onde não tem, né? Então, olha só, o quinzinho mandou uma notificação extrajudicial para a proprietária, os seguintes termos, né? Ele pode ter mandado pelo cartório, que não falou. Só falou que ele notificou. Pode ser uma notificação de propunho, mandou lá uma cartinha para ela com aviso de recebimento, dizendo que há o prazo da prescrição aquisitiva. O que é isso? Prescrição é o passar do tempo de alguma coisa. A prescrição, ela pode ser aquisitiva para ganhar um direito. E a prescrição, ela pode ser consumativa para perder um direito. Por exemplo, em direito penal, se uma pessoa não for, por exemplo, encontrado, não encontrei o autor do fato de um homicídio, em 20 anos após o fato, o Estado perdeu o direito de processar aquela pessoa. Mas aqui, essa prescrição, esse passar do tempo, está sendo para ganhar o direito. Então, enquanto o quinzinho está ganhando o direito, a Capitu está perdendo o direito. Então, a aquisitiva está sendo para o quinzinho e a consumativa para a Capitu. E a lei vai dar uns prazos para a gente das prescrições para uso capião, né? Por exemplo, aqui, o uso capião mais simples da gente conseguir é o uso capião especial urbana. 5 anos trabalhando, tornando a terra como sua moradia, se você não tiver outro imóvel para morar, 5 anos você adquire a uso capião. E aqui a gente está vendo que é uma usucapião rural. Vamos olhar na lei juntos para ver qual que é o prazo e ainda mais tornando ela produtiva. Vamos ver se a Capitu ainda tem algum direito, porque aqui a gente chama, né, aqui na propriedade, a gente não pode simplesmente abandonar a nossa propriedade, que senão alguém vai lá e toma ela para si. E a Capitu, quanto tempo ficou, né? Quase 20 anos sem estar nem aí, ela vai perder esse direito de proprietária dela, né? Porque o quinzinho vai provar na justiça que ele já tem a usucapião e que ele quer só a declaração da usucapião. Com as informações prestadas por Quinzinho Machado de Assis, a fim de garantir uma decisão declaratória de propriedade, analise o direito que lhe assiste, elaborando a peça adequada, demonstrando a pretensão jurídica dos interessados, buscando a satisfação processual e eventual tutela de urgência que o caso reclama ao Poder Judiciário. Então, o que nós queremos aqui? Uma declaração de uso capião aqui desse pedacinho de terra do quinzinho, né? E aqui nós vamos ter, né, o fundamentando. O caso aqui tratado toma grande espaço no Poder Judiciário, sobretudo com o advento do atual Código Civil, o qual veio cumprir o mandamento constitucional do 191, tratando da prescrição aquisitiva de forma mais técnica e especializada. Para exteriorizar o direito material, é imperioso que tenha noção da utilização das ferramentas processuais, verificando se exige procedimento especial e se abraça a regra geral do 318. Já digo que vai ser a regra geral, né?
Peça processual. Caro aluno, de posse das informações, não sendo o caso da utilização das vias extrajudiciais, expediente por cartório, em detrimento de litigiosidade entre as possíveis partes do processo, identifique o endereçamento a qual o juízo se destina, analisando a regra de aquisição e competência para a ação que recaia sobre direito de propriedade, dentro das disposições do 42. Então, aqui, né, nós vamos ter que dar uma olhada que vai ser, a petição vai ser lá do local do imóvel, que tá onde, gente? Acho que é Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada aqui, né? Então, primeiro ele fala, eu li, que ele fala Rio de Janeiro. Mas vamos só dar uma grifada aqui, onde que é? Rio de Janeiro. Então, o juiz competente é o Rio de Janeiro. Aonde você viu isso, professora? Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo que o professor se refere, né? Vamos lá, artigo 47. Aí a gente vem aqui no CPC e vamos subir um pouquinho aqui. Será que esse aqui? Opa, 91, eu quero 47. Então, deixa eu pôr 47 para mais rápido aqui. Então, vamos analisar. Ó, olha o que o artigo 47 diz. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, ou seja, o direito real é o referente ao bem, né? É o referente ao bem que se tem. É competente o juízo da situação da coisa. Então, se o bem estivesse em São Paulo, em Taboão, ia ser o juízo do Taboão. Como é o bem referente lá no Rio de Janeiro, ele está no Rio de Janeiro, então é o imóvel lá no Rio de Janeiro. O Poder Judiciário não age por iniciativa própria. Existe uma provocação do indivíduo para a resolução do conflito, dando ensejo ao impulso oficial necessário. É a chamada inércia da jurisdição. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. O que quer dizer isso? É simples, pessoal. O Poder Judiciário, ele trabalha somente por provocação. Então, o juiz fica paradinho lá, ele pode ver a maior injustiça acontecendo, mas se a gente não pedir, o juiz não pode nos dar, porque o juiz é inerte, ele fica parado. Então, a gente tem que procurar o judiciário, nesse caso aqui, pedindo a ele a declaração de uso capião. Então, nós vamos entrar com uma petiçãozinha, que a gente chama de petição inicial, e lá na petição vai estar escrito: qual que é a pretensão? Eu quero uso capião. Aí eu vou provar que eu tenho eu não tenho justo título nesse caso, mas eu tenho um período que eu comprovei que eu tô lá, mas tornei a terra produtiva e diante disso eu tenho direito ao uso capião. O juiz me declara isso, porque a lei está me dando e eu tenho os requisitos. Então é por provocação do judiciário que nós faremos, né? O interesse de agir deverá estar demonstrado e normalmente vem embasado na pretensão resistida e na utilização da ação, também devendo demonstrar a busca da solução pacífica. Então, nós vamos mencionar que nós notificamos a Capitu, vamos falar que a gente tem a prova do AR da notificação e que ela não respondeu à notificação. Os artigos 319, 320, 321 do CPC nos orientam a petição inicial, né? Como que eu vou fazer a petição? Qualificação das partes, os fundamentos jurídicos, o pedido e o valor da causa, além de verificar se é o caso do procedimento especial. Da mesma forma, cabe nos apresentar os documentos indispensáveis, que está lá no 320, e as provas e apontar as provas que pretendemos produzir. O cabeçalho, a indicação para onde a petição inicial está sendo dirigida, o endereçamento é feito a determinado órgão, detentor da competência, para apreciar o direito material alegado, e não o nome da autoridade que ocupa o cargo. Já vou explicar isso para vocês na hora que a gente estiver montando a petição. Quanto à competência, existem vários critérios para defini-la.
em razão do valor do território, da matéria ou funcional, né? Nesse caso, a gente já viu que a competência é sobre a situação do imóvel, né? Eu quero aqui ver quando ele fala, se ele fala acerca do uso capião aqui. Peraí, vamos mais para baixo, então. Não vai falar? Então tá. Não quer falar, não fala, né? Ponto de atenção, vamos peticionar. Então vamos, né? Vamos peticionar. Como que nós vamos fazer aqui? Eu já peguei as partes mais importantes da petição e criei aqui um passo a passo para nós. Mas antes, pessoal, a gente precisa ir lá no Código Civil para a gente ver qual que é o prazo dessa tal usucapião, né? Vamos lá, a usucapião está no 1239, só para a gente anotar os prazos. Ai, deixa eu mexer aqui o computador. Aqui, vai deixar. 1239. Então, vamos buscar os prazos aqui. Acho que preciso pôr pontinho, né? Então, vamos lá. Usucapião. É o 1200, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui tá falando aquele urbano. Aqui, achei. Então, vamos ler aqui. Aqui, gente, é o capítulo referente ao usucapião. Aqui vão ter as várias formas de usucapião. Vamos ler o 1239. Então, vamos ver se o caso do seu quindim lá, quinzinho, sei lá o nome desse senhor, se ele se adequa. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, não é. Estava dizendo no enunciado que ele não tinha nenhum outro imóvel, né? Possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares. A nossa terra lá é pequenininha, né? Nossa terra é 2 hectares. Tomando produtiva por seu trabalho e da sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á, ó a mesóclise, adquirir-lhe-á a propriedade. Pronto, fechou. Temos todos os requisitos aqui, ó. Ele não tem outro imóvel, 5 anos sem interrupção, área rural não superior a 50, só 2 hectares, tornou produtiva, então preencheu os requisitos do 1239. Só que agora eu tenho que provar isso na justiça, né? Mas e se a mulher vir para cima? A gente vai pedir uma tutela de urgência que vai estar aqui. Vamos olhar aqui no CPC, onde que eu acho essa tutela de urgência? Opa, é aqui. Vai mostrar para vocês, está um pouquinho mais para baixo. Então, a gente está com medo, como advogados, que essa mulher venha e põe o veinho para fora com a família toda, né? Mesmo já se passando que ele está lá, 17 anos, somado com a posse anterior. Eu posso somar as posses, né? Então, olha só. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco do processo. Eu já tenho alguma coisa que evidencie a probabilidade do direito? Sim, né? Eu vou chegar com os 2 pés no peito lá da Capitu. Eu vou dizer que a gente tem um imóvel de menos de 50 hectares, está ocupado por 5 anos, a terra é produtiva. Então, ó, juiz, de plano, na hora que você pegar a petição, não precisa nem ouvir a Capitu, eu já estou demonstrando aqui que a gente tem direito, né? Mas como o processo ele é uma sequência de atos, e só lá no final que a gente vai ter a nossa sentença declaratória, por hora a gente vai pedir para o juiz, olha, para evitar qualquer perigo de dano, liminarmente aqui eu já quero uma tutela para o senhor me garantir ficar lá no local que eu estou, né? Então eu quero liminarmente que já me garanta o direito de permanecer lá.
que ela não vai me turbar na posse, né? Que ela não vai ficar lá me incomodando. Então, vejam, nada mais é do que a tutela aqui. O que mais que a gente precisa verificar? Lembrei de uma coisa importante. Ele é idoso, né? Por ser idoso, olha aqui o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso vai dizer assim para nós que a tramitação do processo ela é prioritária. Então, para quem que serve esse estatuto? Ó, é para as pessoas com idades iguais ou superiores a 70 anos. Se eu não me engano, é o artigo 71 que vai falar da tramitação. Deixa eu ver. Ah, é esse mesmo. Olha lá. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimento na execução, ato de diligência que configura como parte o inventariante, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Então, o legislador, ele vai dizer, passa os processos dessas pessoas na frente. Então, essa é a prioridade de tramitação. O que mais? Ah, mais uma coisa. Mais uma coisa. Eu tenho aqui a importância. Opa, peraí. Eu tenho aqui opa, aqui é a Constituição, não é a Constituição que eu quero. Peraí, não é a Constituição que eu quero, também não é isso que eu quero. Deixa eu trazer para lá, então. Não é a Constituição. Achei. É uma lei, pessoal, que vai falar sobre a pandemia. E nessa lei, achei. Uso capião. Artigo 10. Então, olha só, essa lei é a lei número 14.010 de 2020. A gente tem que levar em consideração essa lei, por quê? Porque ela trouxe uma suspensão de prazos. E lembra que a uso capião nada mais é do que um prazo que você fica em determinado terreno que não é seu. A partir do momento que o prazo está suspenso, então eu não conto esse prazo, né? Então, olha só. Lá no artigo 10 vai dizer o seguinte, né? Olha só, suspendeu o prazo dia 20 de março de 2020. E no artigo 10 está escrito o seguinte, olha só. Suspende-se os prazos de aquisição para propriedade imobiliária nas diversas espécies de usucapião a partir da entrada em vigor dessa lei até 30 de outubro. Então, a gente vai abrir um parágrafo para dizer que ele tem direito ao usucapião, mesmo com a suspensão do prazo, porque a suspensão vai ser do dia 20 de março até o dia 30 de outubro. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 7 meses e 10 dias. Esses 7 meses e 10 dias não vão influenciar em nada no prazo de 5 anos, porque a gente viu lá que ele está desde 2006. 2006, 2016, 2021, ele está lá uns 15 anos, é isso? Ainda conto com a posse do outro lá anterior, 2 anos, então ele está lá 17 anos. A soma das posses, deixa eu ver se eu consigo localizar. Aqui. Se não achar, a gente coloca lá, acho que está em orientações gerais aqui. O possuidor, aqui, achei, ó. Esse artigo é legal a gente usar também, ó. Artigo 1243. Além do nosso artigo estrela da peça, né? Que vai ser o 1239, nós também podemos usar esse artiguinho aqui, que é o 1243. Olha só que legal. O possuidor pode, para fins de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus sucessores, contando que todas sejam contínuas, pacíficas, e no caso do
1242 com justo título e boa-fé. Aqui não é o caso. Então, eu posso falar que ele tem lá 17 anos de posse. Tranquilo? Então, vamos para a nossa petição aqui. Então, eu preciso compartilhar a tela. Compartilhar a telinha aqui. Opa, deixa eu voltar. Vou compartilhar a tela com vocês para o meu Word. E eu vou deixar de presente para vocês esse passo a passo, esse esqueleto aqui. Vamos, então, mostrar um macete. Macete, professor, eu vou pegar o artigo. Não é esse, peraí, que vocês só já vão ver. O artigo 319, para mostrar para vocês uma mágica. Artigo 319. Deixa eu copiar e vou colar. Agora vamos para a parte escrita, né? Posso? Lembrando, pessoal, lembrando uma coisa importante. Aqui são as coisas principais que eu não podia esquecer. Lembrando, né? Essa peça tem que ser postada até o dia 5 de outubro. Já vai estar aqui o esqueletinho, é só completar, posta logo. Olha só o artigo 319 do CPC. Copiei ele e colei aqui na cara dura, né? Na cara dura. E por quê? Porque esse 319, minha gente, lembrem que na UAB vocês vão só usar o vadimécum sem nada escrito, né? Sem, eu digo, sem nenhuma alteração, sem uma escrita marginal, nada. A gente chama isso de lei seca. Então, se vocês estão com dificuldade em montar a peça, o artigo 319, ele vai trazer para a gente o esqueleto da peça. Olha que legal. Olha só, vamos ler. Deixa eu só aumentar um pouquinho para eu não ficar colando a minha testa no webcam. Porque eu sou um pouquinho míope. Então, olha só, copiei e colei o artigo, vocês viram, né? A petição inicial indicará: 1. O juízo que é dirigida. Aqui eu estou falando da competência. O juízo que vai? O juízo da vara da comarca do Rio de Janeiro. Aqui, os nomes, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número da inscrição, tudo isso aqui, se constar no enunciado, a gente coloca. Se não constar, nós vamos colocar reticências. O que é isso aqui, professora? Isso aqui nada mais é do que a qualificação do réu, do autor e do réu. Então, é a qualificação das partes, para ficar mais fácil. Das partes. Olha, eu já tenho a qualificação. O próprio artigo traz o que não pode faltar. No 4, o fato e os fundamentos. Nos fatos, gente, eu vou transcrever transcrição de forma parafraseada enunciado. Então, eu não vou copiar, mas eu vou explicar o enunciado parafraseando, né? E os fundamentos? O que é isso, professor? Fundamentos nada mais é do que a parte do direito. É a fundamentação da minha peça. E aqui eu vou trabalhar com as premissas. Então, já coloco aqui. Eu vou trabalhar com as premissas. Então, eu vou ter a premissa maior, que é a lei. Vou ensinar vocês a escrever. Não a escrever, ó, professora de primeira série, eu vou ensinar vocês a escreverem as fundamentações. Como que é o fundamento? Será que é só colocar o artigo? A gente vai ver que não. Então, eu vou trabalhar com as premissas. Premissa maior, premissa menor, que é o caso concreto, e a conclusão. Gente, nunca fiquem recortando e colando artigo de lei aqui, porque
a gente já sabe que o juiz e a outra parte, eles têm um exemplar da lei, né? Um vade-mecum, eles não precisam que vocês fiquem recortando e colando, né? Então, aqui, ó, na conclusão, o que que é? Eu vou adequar ou não a lei ao caso concreto. Depende de que lado eu tô, né? Se eu tô do lado que eu não quero que o juiz dê o direito, eu vou dizer que a lei não se adequa. Nesse caso, a gente vai adequar dizendo que adequa sim. Então, cada parágrafo, nós vamos trabalhar com as premissas. Pula uma linha de um para o outro. E depois, professora, eu já tenho o fato, agora eu vou para o pedido. O pedido, pessoal, é o coração da peça. Tudo que eu falei, tudo que eu fundamentei, agora eu tenho que pedir. Não adianta nada eu fazer uma fundamentação linda, maravilhosa, colocar jurisprudência, colocar argumento de autoridade, citar doutrina, se eu não pedir. Porque o juiz só vai me dar o que eu pedi. Tranquilo? Então, a gente já vai pedir aqui. Valor da causa. Toda causa tem um valor. O valor da causa aqui seria o valor do bem. Como não tenho ideia do valor do bem, reticências. Não posso inventar nunca nas peças, porque senão eu vou anular a minha prova. Como a gente está fazendo o mais próximo possível da realidade, a gente vai fazer como faríamos na UAB. Vamos fazer, ó, olha que artigo maravilhoso. Ele não deixa a gente esquecer de nada. Provas que eu pretendo produzir e a minha opção se eu quero audiência de conciliação. Eu sempre quero audiência de conciliação, porque a nova onda do direito é conciliação. Eu quero um acordo, sim. Ah, professora, não é mesmo? Eu quero um acordo, sim. Pô. Quero um acordo para essa mulher parar de ficar enchendo o saco do meu cliente. Pelo menos ela saber que não adianta encher o saco, né? Então, sempre é bem-vindo uma conciliação. Caso não disponha das informações, isso aqui não interessa para a gente. Só ali. Então, vamos lá. O procedimento vai ser o comum ordinário do 318, eu vou fundamentar com a minha petição. Artigo 98, a gratuidade. Então, vamos lá. Vamos ver onde eu vou colocar as coisas aqui. Então, vamos fazer assim, ó, galera. Vamos começar a nossa peça. Em caixa alta, eu vou começar pelo juízo da peça. Tá vendo que aqui, qual que é o foro que é dirigida a minha peça? É o do Rio de Janeiro, né? Então, lembra que eu vou dirigir sempre para o órgão jurisdicional, nunca para o juiz. Então, caiu aquela história do excelentíssimo senhor, doutor, juiz. Agora a gente manda para o juízo, né? Então, a gente coloca assim. Eu vou substituir esse juízo aqui por esse aqui, que é o inciso 1º do 319, eu vou colocar assim. Ao juízo da vara. Qual vara, professora? Não sei, ainda foi distribuir, né? Vamos colocar lá numa vara por sorteio, né? Ao juízo da vara da comarca de registros públicos, que é a competente para isso, do Estado, a vara da comarca de registro público do Rio de Janeiro. Unidade de Federação, RJ. Então, bom, aí eu grifo, ficou bonitinho, grifei, sempre justificado aqui, né? Justifiquei. Eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Aqui, eu vou colocar um lembrete para o juiz da tramitação especial. Então, eu vou colocar assim.
Prioridade na tramitação. Prioridade na tramitação pelo estatuto já para o cartório ver que eu quero prioridade na tramitação, mas lá embaixo eu preciso falar dessa prioridade, tá? Depois, os nomes, prenomes, essa parte vai ficar assim, ó. Então, qual que é o nome do homem? Ave Maria, peraí que eu vou ter que voltar lá, que eu fechei peraí que eu tô na petição. Eu fechei a petição lá, deixa eu pegar o nome dele. Eu tenho que ser, né, o seu Coisinha Quinzinho Machado de Assis. Só mais um minutinho. O Quinzinho Machado de Assis, né? Então, vamos lá. Vamos colocar. Aqui eu já tenho nome e prenome. Opa, peraí. O Estado Civil, ele é casado em comunhão universal. Então, a gente tem que pôr a mulher dele também, né? Lembra que na comunhão universal, todos os bens pertencem aos dois, né? Então, vamos colocar assim. Quinzinho Machado de Assis. Ó, veja que isso aqui é tudo do artigo, eu só tô arrumando. Ó, casado, existência de união estável não tem. Tem a profissão dele, gente? Eu não lembro se tem a profissão dele. Então, depois vocês vão colocar se tiver, né? Se não tiver a profissão, o que vocês vão colocar? Profissão, vamos supor. Tem profissão? Substitui. Tem profissão? Põe reticências. Número da inscrição do CPF. Mostra para o examinador que você sabe que era para ter, que a gente colou do 319, mas eu não sei o CPF dele, não inventa. Endereço eletrônico, qual que é o endereço eletrônico? Reticências, também não sei. Domicílio, então a gente coloca assim, né? Residente e domiciliado na rua, 3 pontinhos. Se tiver endereço, tem que colocar. Se não tiver, eu não vou voltar lá na peça. Vocês coloquem lá. Se tem um endereço, vocês coloquem aqui, tá bom? Então, endereço. Ixi, eu não sei pôr a bolinha do número. Depois vocês coloquem a bolinha. 3 pontinhos. Número, né? Bairro. 3 pontinhos. Eu lembro que só tem a cidade. Rio de Janeiro. Cidade sempre letra maiúscula. Rico. Tem que ser rico para morar lá, que as coisas são muito caras lá. Rio de Janeiro. Cidade de federação é o RJ. O CEP, código de endereçamento postal, eu não sei, então, reticências. Então, vamos lá. Lembra que isso aqui é estilo do advogado, tá? Como eu vou ter que falar da esposa dele, já que eles são casados em comunhão universal, os dois que são autores da ação, não pode ele sozinho. Então, vamos colocar assim. Vamos colocar assim. Então, o quinzinho. Deixa eu só voltar na peça aqui sem compartilhar, só para eu lembrar o nome da mulher. E eu fechei de novo, olha só que raiva. O nome da moça é Caroline. Vocês não estão vendo? Carolina, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, como que tá? O quinzinho, casado, profissão. Então, aqui
eletrônico. Então, antes do residente, já que eles moram juntos, eu vou colocar assim, endereço eletrônico e Carolina, 3 pontinhos, que a gente não sabe o nome dela. Ah, professor, mas é Machado de Assis. Não sei, né? O enunciado não falou. Então, não sei também. Casada, profissão, número tal, endereço eletrônico tal. Copio, que a Carolina também precisa. Ela também é parte autora, né? Só mudo aqui o gênero para o feminino. Casada, profissão, número de inscrição, endereço. Aí eu vou colocar assim, ambos, né? Os dois. Residentes, aí eu tenho que mudar o número aqui para plural. E domiciliados na rua tal, 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 CEP tal, né? Eu ou sua advogado ou advogada que a esta subscreve. Subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência. Excelência tem acento. Vem, então tá. Ah, vem respeitosamente, Excelência, com o fundamento nos artigos. Quais artigos? Eu até já deixei aqui embaixo que eu copiei da petição, né? 1200 e lá vai pancada. 1239 e 191 da Constituição. Então, vamos colocar aqui. Eu tenho o fundamento da usucapião na Constituição, que é uma norma de eficácia limitada, né? Tá dizendo lá que a terra tem que ser produtiva e se não cumprir a função social da propriedade, abre espaço para usucapião. Então, você que é dono de terra tem que torná-la produtiva, que a gente chama função social. Senão, você perde, né? E aí, essa norma precisa ser complementada, ela é complementada pelo Código Civil. Então, lá, eu estou fundamentando nos artigos 1239 e 191 da Constituição. Mas eu sempre coloco a Constituição antes, por uma questão de hierarquia das normas. Então, com fundamento do artigo 191 da Constituição, que é Constituição da República Federativa do Brasil, então, artigo 91 da Constituição e 1239 do Código Civil, então vamos ficar assim. Então, deixa eu ler para ver como que ficou, né? Por seu advogado, vem respeitosamente, com fundamento, propor a presente, aí eu pulo uma linha, ação de usucapião especial rural. Olha lá, que bonitinho. Aí essa parte eu deixo centralizada, né? Contra quem, professora? Veja, isso aqui é um parágrafo só. Aí eu vou copiar de novo isso aqui, porque agora eu tenho que qualificar o réu, né? Então, eu venho, copio por uma linha, né? É contra o réu. Então, vejam só. Já que é um parágrafo só, e por estética eu pulei uma linha, eu não vou aqui abrir parágrafos. Então, é contra a Capitu, não é? Então, é contra a Capitu, que eu também não sei, então vou colocar assim, em face, ou seja, eu estou pedindo ao Estado que resolva para mim, em face de, aqui é letra minúscula, porque eu estou continuando o parágrafo, mas meu computador não entende assim, né? Em face de Capitu. Veja que
essas letras são para só essas letras em destaque assim, caixa alta, é para destacar. Capitu, reticências. Eu sei o estado civil da Capitu? Não, então eu vou deixar assim, estado civil, reticências. Profissão dela também não sei, número da inscrição do CPF eu não sei, endereço eletrônico eu não sei, aí eu vou tirar a parte aqui da Carolina, né, que é só uma ré, residente, vou tirar também o plural, residente domiciliada na rua tal, tal, tal. Aí a gente só dá uma arrumada na fonte, né? Arial 12. Campeão especial rural. Tá desse tamanhão porque eu não enxergo, né? Mas depois a gente põe no tamanho certo. Beleza. Agora, pessoal, então, CEP dela. Ela mora no Rio de Janeiro? Isso aqui eu vou deixar para vocês verem que eu não sei. Se tiver indicativo que ela mora no Rio de Janeiro, sim. Se não, ó, cidade, reticências, unidade de federação. Então, depois arrumem isso aqui, que eu não leio mais na peça, vocês vão ler, né? E aí, o fechamento dessa parte, a gente põe assim. Pelas razões de fato e de direito a seguir exposta. Né? Já comecei. Agora nós vamos abrir um parágrafo, e aqui já é mais do estilo de cada profissional, né? Eu já abro um parágrafo, coloco um tópico falando assim, da gratuidade da justiça. Justiça não, justiça. Aí eu coloco mais ou menos um textinho pronto, falando assim, né? Mais ou menos o que a Constituição fala. Então, eu coloco assim: os autores são pobres na acepção jurídica do termo e não podem pagar as despesas processuais sem que para isso haja prejuízo ao sustento próprio de suas famílias. Em atendimento ao princípio constitucional da inafastabilidade. Ixi, escrevi tudo menos inafastabilidade. Inafastabilidade não vai aparecer como palavra, porque isso é juridiquês, né? Inafastabilidade do judiciário requer a concessão da gratuidade conforme anexa declaração. Então, tá lá, né? Se quiser, também pode colocar os artigos, né? Eu deixei até os artiguinhos aqui embaixo, que eu procurei antes. Aí, como que a gente pode pôr? Cadê os artiguinhos? Eu vou catar daqui de baixo. Tenho lá, não gratuidade, fundamento da gratuidade, que eu busquei lá embaixo. Como que a gente pode pôr, né? Ó, o fundamento da gratuidade está no inciso do artigo 5º. Lembra, gente? Primeiro
a Constituição, para depois a lei infraconstitucional. Então, vamos colocar assim, né? Ó, como que a gente pode pôr no nosso texto? Os autores são pobres na acepção jurídica do termo e não podem arcar com as despesas processuais sem que para isso haja prejuízo ou sustento próprio de suas famílias. Em atendimento ao princípio constitucional de inafastabilidade judiciário, requer a concessão da gratuidade conforme anexa declaração. Direito a descrito na Constituição da República. É mais bonito falar Constituição da República do que Federal. No inciso, vamos lá, 50, 60, 74 e do artigo 5º, então tira aqui que eu já falei antes que é da Constituição. Ai, agora eu tirei a bolinha e ferrou, gente. Ah, consegui. E nos artigos 98 a 102, eu não gosto de abreviações, do Código de Processo Civil. Pronto, ó. Já falei das duas coisas. Vamos abrir mais um tópico aqui e vamos falar do Estatuto do Idoso. Então, vamos colocar assim, da letra maiúscula, né? Prioridade da tramitação. Só que aqui quem vai fazer vai ser vocês, eu só vou deixar o tópico, porque vocês vão dizer que no artigo 71 lá do Estatuto do Idoso tem uma prioridade da tramitação. Então, deixa eu deixar aqui, ficou legal, né? Fundamentado o Estatuto do Idoso. Então, coloca a fundamentação aqui. Não pode esquecer o quê? Que tudo que a gente está dizendo, a gente tem que pedir. Então, eu já tenho que ter um pedido aqui para gratuidade e um para tramitação. Aqui eu só estou fundamentando. Então, como que a gente vai fazer? Ó, colocar o porquê estamos pedindo a tramitação. Então, a gente vai colocar que o tiozinho é veinho, conforme certidão tal, RG tal, que a gente está pedindo a tramitação. Depois, última coisa, colocar assim, da suspensão de prazo no período da pandemia. Último a mais aqui. Esse aqui é mais difícil um pouquinho, eu vou colocar aqui para nós, tá? Então, o que eu tenho aqui embaixo que eu guardei? Tá. Então, aqui, artigo 14, artigo 10, então vamos lá. Como que a gente pode pôr isso aqui? A gente pode colocar assim. Deixa eu colocar. Ó, então a gente coloca assim. Eu só preciso do número da lei. Número da lei. Coloca assim. Nós vamos colocar assim. Ó, coloca assim. Negrito não. Então, a gente pode trabalhar mais ou menos assim, ó. O período aquisitivo para os fins do pedido da declaração da usucapião não
contempla o prazo de suspensão trazido pela lei número tal. Diploma. Falando de diploma, não estão suspensos os prazos de 20 de março, depois confirma, gente, de 2020 a 30 de outubro de 2021. No caso em análise, foi demais, de voltar ontem. No caso em análise, o autor já pode provar o tempo de permanência sem oposição, antes mesmo do início da suspensão. Esse que está na posse do imóvel desde 2006. Ó, então, por enquanto, eu estou falando, ó, nem precisa se preocupar com esse período de suspensão aqui, juiz, porque faz tempo que ele já tem o direito, tá? Então, agora, esses 3 detalhes aqui que o enunciado trouxe, vamos falar dos fatos, né? E os fatos eu vou deixar vocês escreverem. Então, aqui, ó, dos fatos. Aqui na parte dos fatos, toda petição tem. E nos fatos, o que a gente vai colocar, professora? A gente vai, ó, fazer a transcrição parafraseada do enunciado. O que é isso? Eu não vou copiar o enunciado, mas eu vou contar tudo que está escrito no enunciado, que ele adquiriu o bem, que a mulher foi lá encher o saco dele, que ele comprou o terreno de outra pessoa, o período que ele está lá. Tudo isso eu vou contar, faço parágrafo, pulo uma linha, faço outro parágrafo, parágrafos curtos, máximo 3 linhas, porque facilita da gente ler. Então, façam a transcrição aqui do enunciado, né? Na OAB, não conta pontos, mas tira pontos se você não fizer. Fundamento jurídico do pedido. Essa parte aqui, vocês vão fazer o tal do direito. Essa parte, gente, é o coração da nossa peça. Aqui que nós vamos usar o que a gente aprendeu, tanto nas nossas aulas de parte material, como na parte de direito processual. Eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente faz. Ó, primeiro, a gente vai usar a premissa maior que é a lei. Então, nós não devemos nunca transcrever artigo. Mas eu vou só para demonstrar, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Artigo 1239. Então, deixa eu pegar o artigo 1239 e vou mostrar como que a gente faz. Peraí. Deixa eu só pegar aqui, vocês não vão ver, eu vou recortar e colar aqui o Código Civil. Domicílios, então, já sumiu, então deixa eu escrever aqui. Código Civil. Essa aula tá longa, pessoal, porque eu tô ensinando vocês a fazerem a peça. Então, 1239. 239. Então, olha só pra gente aprender a fazer essa partezinha aqui. Ó, eu venho aqui. Qual que é a premissa maior? A lei.
Então, eu ponho a premissa maior aqui para eu lembrar dela. Qual que é a premissa menor? Caso concreto. No caso concreto, ele adquiriu a propriedade do... Não lembro o nome do tiozinho, vocês vão achar. Em 2006. E a conclusão, eu vou adequar o fato ao caso concreto. Então, diante disso, ele tem direito ao usucapião. Eu faço. Sim. Requer bastante treino. Então, essa premissa aqui, esse modelão aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Vou deixar aqui assim só para mostrar como que é, tá? O modelão. Mas a gente pode tratar assim, ó. Então, no direito, começa escrevendo assim, usando a premissa maior. Segundo o artigo 1239, põe um pontinho, né? 1239 do Código Civil, para adquirir uma propriedade rural de até 50 hectares, é preciso possuí-la sem oposição de terceiros, tornando a terra produtiva por 5 anos. Além disso, necessário se faz não ser proprietário de nenhum outro bem. Eu parafraseei o artigo 1239. Perceberam aqui? Então, vamos ver se está tudo lá. Aí eu uso de base esse aqui, que é claro que eu vou tirar depois. Então, a premissa maior. Aquele que não sendo proprietário de outro imóvel, possua por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra não superior a 50 hectares. Tá. Então, vamos lá. Segundo o artigo 1239, para adquirir a propriedade rural, é preciso possuí-la sem oposição do terceiro, tornando a terra produtiva aqui por seu trabalho, né? Por 5 anos. Além disso, necessário se faz não ser proprietário de outro bem. Aí aqui eu vou para a premissa menor. No caso em tela, temos o autor, temos os autores que adquiriram posse de, aí o nome do tiozinho, em 2006, aí vocês colocam a data certinha, que eu não lembro, em 2006, e adquiriram a posse de, aí fala o nome da pessoa em 2006, sendo este pedaço, sendo este imóvel, né? Apenas 2 hectares e o único bem imóvel das partes. A área
é produtiva, atendendo os requisitos da lei. Aí vocês vão colocar aquela lei que ele fala, que até tem uma leizinha que trata de quando o imóvel é produtivo, né? Então, olha só, o que eu tô querendo mostrar para vocês é como se escreve na petição. Não é para ficar colocando o número de artigo e copiar e colar o artigo. Eu tô colocando aqui como que é a lei, como que é o caso concreto. E agora eu vou para conclusão. Então, na conclusão, no terceiro parágrafo, eu vou colocar assim, ó. Diante disso, autores implementam as condições. A digitação tá meio capenga. As condições de tempo de trabalho. Então, vamos colocar outro jeito, né? Diante disso, os autores implementam todos os requisitos legais para a declaração judicial da usucapião. Ó, que beleza! Então, aqui, posso colocar jurisprudência, posso colocar doutrina, mas é mais ou menos isso. Então, cada tese que eu tenha, aqui vocês vão poder melhorar, que é só um rascunho. Cada tese que eu tiver, pessoal, então eu vou falar aqui do usucapião, eu vou fazer esse critério das premissas aqui para poder escrever. Para a gente finalizar, os pedidos. Quais pedidos que eu tenho que colocar que eu não posso esquecer, né? Então, aqui eu vou colocar do pedido. Vou tirar isso aqui. Lembra que isso aqui era o esqueletão que a gente pegou lá no artigo 319. Então, no pedido, eu vou colocar, né? Número 1. Eu sempre coloco assim, ó. Diante exposto, quer a procedência não para nunca esquecer de pedir a procedência da ação. Porque se eu esquecer de pedir a procedência da ação, acabou. Antes do pedido, gente, ó, eu vou ter que abrir aqui um tópico para falar da tutela de emergência, né? Olha lá. Tutela de emergência. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai pedir a concessão de liminar? Então, peraí. Vou colocar aqui assim. Da tutela de urgência. Nós vamos falar aqui, né, que a gente não quer que o rapaz seja turbado. E como que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito que a gente fez com as premissas. Vou deixar aqui os artiguinhos para vocês, né? Vou fundamentar a tutela, vou fazer premissa menor lei, premissa maior lei, premissa menor caso concreto e vou fundamentar. Onde que está essa tutela? Tá aqui, ó, parágrafo 2º, 300. Então, qual que é aqui a minha fundamentação? Eu já tenho todos os requisitos. Eu quero que liminarmente o juiz me dê o direito de ficar ali, sem ser turbado pela pessoa. Então, quais são os pedidos aqui que eu vou ter? Eu quero, para lá em cima que eu pedi, eu falei, então, eu quero a concessão da gratuidade, eu só vou enumerar. Então, para mostrar como que é um pedido, vocês coloquem assim, diante do exposto, requer a procedência da ação para a concessão da gratuidade processual aos autores serem pobres na acepção jurídica do termo. Depois eu quero
prioridade da tramitação do processo por ter o autor maior, por ser o autor maior de 60 anos. 60 anos. Dá uma olhadinha lá, né? Aí coloca o artiguinho, artigo 71 do Estatuto do Idoso. Depois, o que eu pedi lá em cima? Aí aqui eu vou pedir, né? Da tutela de urgência, eu vou querer liminarmente que seja assegurado aos autores o direito de permanecer na posse do bem sem a eventual turbação da ré, pois já reuniram e provaram ter todos os requisitos para a declaração da usucapião. Pois eu vou querer a citação da ré para querendo ofereça defesa no prazo legal sob pena de sofrer os efeitos da revelia e a confissão sobre a matéria de fato. Um dos efeitos da revelia, né, que é a confissão sobre a matéria de fato. Depois, eu quero a declaração, pedido principal, não posso esquecer, né? A declaração por sentença da usucapião rural, conforme o artigo, coloquem o artigo lá, beleza. Eu vou pedir a citação, então aqui eu vou aproveitar aqui, né, do fato, aí eu vou colocar assim, bem como a citação das fazendas públicas, estadual e municipal, para que declarem se há interesse na propriedade. Então, aqui, eu não quero a citação, não, quero a intimação. Então, deixa eu tirar aqui. Então, vou colocar assim, tiro. O que eu quero pedir aqui, né? Um dos requisitos para usucapião é que o bem não seja bem público, porque o bem público não é passível de usucapião. Então, eu preciso pedir a citação das fazendas públicas, né? Então, aqui, ó, eu vou querer. Então, eu quero a citação, não, eu quero a intimação, acho que é mais técnico, das fazendas públicas federal, estadual, municipal, para que declarem se há interesse na propriedade. Por fim, eu quero a intimação dos confrontantes para verificarem se há o interesse na área, bem como para comprovarem a posse mansa e pacífica dos autores desde
2006. Ah, outra coisa que a gente pode colocar aqui na parte do direito, usando as premissas, né? Que é sobre a soma das posses. Peguem lá no artigo que fala sobre a soma das posses e falem. Premissa menor, premissa maior e conclusão, faz aqui, abre um parágrafo sobre a soma das posses, né? E aí, o valor da causa, como que a gente coloca? A gente coloca assim. Mais para baixo, primeiro a gente vai colocar aqui ainda no pedido, né? Então, ó, requer. Então, a gente sempre tem que ver se tá assim, ação para. Aí eu quero. Requer provar o alegado por todos os meios de prova direito admitidos. Então, já estou mandando aqui que eu quero fazer todas as provas do mundo. 9. Então, eu desejo uma audiência. Vamos lá. Então, eu quero assim. Conciliação e mediação. Vou colocar assim. Os autores não se opõem à realização de audiência de conciliação e mediação. Então, tá. Agora, terminou, né? Aí a gente vai pôr assim. Dá-se a causa o valor de reais, né? Quanto? Não sei, né, galera? Eu não sei quanto que eu dou. Aí a gente pega aqui. Valor por extenso, para eles saberem que a gente sabe, né? Valor por extenso. Termos em que pede deferimento. Embaixo. Termos em que pede deferimento. Local. 3 pontinhos, vírgula, data. 3, dará, não, data. 3 pontinhos. Assinatura. Advogado. Assinatura do advogado. Também a gente pode colocar assim, né? Assinado digitalmente. Digitalmente. Por quem? Não posso colocar, né? Vamos ver se faltou alguma coisa. Não. Pessoal, esse é um rascunhão. Deixa eu só colocar aqui tudo em. Esse é o rascunhão da peça. Vejam que tem mais coisas que vocês precisam arrumar aqui, tá certo? Mas eu já deixei o caminho aqui muito mais simples. Na sexta-feira, das 15 às 16, eu vou ficar no plantão. Quem tiver dúvida, traga as dúvidas para eu ajudar vocês. E, ó, já fez, já tá aberto, já lancem lá, né? Que o tutor vai corrigir, vai devolver para vocês, para que vocês corrijam. Eu vou mandar no grupo esse esqueleto da peça 1, juntamente com esse vídeo que eu gravei para vocês aqui. Deixa só eu ver aqui, deu tudo certo? Tomara que sim. Um beijo para todo mundo, bons estudos e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!